3 minutos. Aham. Lógico, não, Roberto. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo itauense, após conferir do coro, declaro aberta a presente sessão extraordinária, estando online a vereadora Juliana Matter. Gostaria de convidar o vereador Fabiano Gomes para fazer a oração da noite. Senhor Deus, nesta noite, nesta tarde, quero pedir a Tua bênção sobre nós, ó Pai, neste lugar, que nós venhamos, ó Deus, a despachar assuntos, ó Deus, que venha trazer benefício à nossa comunidade, à nossa sociedade. Pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós, desde já te agradeço, porque eu sei que o Senhor é um Deus de vitória. Obrigado. A ata da sessão anterior será votada na próxima sessão. Aprovada por unanimidade. Peço ao secretário da mesa, vereador Giovando dos Santos, para que faça a leitura das matérias. Mensagem aos projetos de lei de número 23 e 24 de 2021. Saúde Minas, em 20 de abril de 2021. Senhora Presidente, servimos-nos do presente para encaminhar a apreciação dessa Igreja Casa os projetos de lei de minha autoria que versam sobre as seguintes matérias. Autoriza a abertura de crédito adicional especial na Lei número 1096 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Despesa com o pessoal. Autoriza a abertura de crédito adicional especial na Lei 1096 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Material de consumo. Todos os projetos de lei ora encaminhados têm seu nascedouro na necessidade de abertura de crédito especial para cobertar a demanda oriunda do impacto causado no orçamento das ações municipais implementadas no enfrentamento e combate à pandemia da Covid-19. Os créditos serão utilizados no custeio de materiais de consumo, despesas de pessoal, contratações de pessoal para atender a demanda crescente, toda a mobilização que Vossas Excelências têm acompanhado. Trata-se de recursos transferidos do Fundo Estadual de Saúde, especificamente para cobrir as despesas com a pandemia. Como Vossas Excelências podem observar, os projetos tratam de matérias de extrema relevância, tanto sob o ponto de vista da saúde pública, quanto do custeio da folha de pagamento dos profissionais da saúde. Assim, solicitamos e esperamos contar com a habitual atenção de Vossa Excelência e dos nobres edis para apreciação da matéria em regime de urgência especial. Dada a importância das matérias e do relevante interesse público, na oportunidade, reitero a todos os nobres edis protestos de elevado apreço e consideração. Cordialmente, Prefeito Municipal Norival Francisco de Lima. Mensagem número 16 de 2021 ao projeto de lei número 25 de 2021. Senhora Presidente, servimos-nos do presente para encaminhar a apreciação dessa Igreja Casa o projeto de lei de minha autoria que versa sobre a seguinte matéria. Autoriza a abertura de crédito adicional especial na Lei 1096 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Material de consumo no valor de R$ 46.757,59. O projeto de lei, como outros já encaminhados a essa Igreja Casa, tem o seu escopo na necessidade de abertura de crédito especial para cobertar a demanda oriunda do impacto causado no orçamento das ações municipais da saúde implementadas no enfrentamento ao combate à pandemia da Covid-19. O crédito especial deverá ser utilizado no custeio de materiais de consumo para a manutenção do covidário, aqui compreendidos desde material de limpeza, higiene, segurança e medicamentos.
Trata-se de recurso transferido do Fundo Estadual de Saúde, especificamente para cobrir as despesas com a pandemia. Como Vossas Excelências podem observar, o projeto trata de matéria de extrema relevância sobre o ponto de vista da saúde pública para a manutenção dos serviços prestados à comunidade. Assim, solicitamos e esperamos contar com a habitual atenção de Vossa Excelência e dos nobres edis para apreciação da matéria, com todo o empenho já peculiar desta egrégia casa. Na oportunidade, reitero a todos os nobres edis protestos de elevada apreço e consideração. Cordialmente, Norival Francisco de Lima, Prefeito Municipal. Requerimento de número 39 de 2021. Senhores vereadores, a mesa diretora, por seus membros abaixo assinados, requer a concessão do regime de urgência especial aos projetos de lei número 23, 24 e 25 de 2021, que autorizam a abertura de créditos adicionais especiais na lei número 1096 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021, e da outras providências, visando pagamento com despesa de pessoal do Covid-19, pagamento com material de consumo da Covid-19 e pagamento de despesas com material de consumo também da Covid-19. A proposição, por seus objetivos, exige pronta apreciação, sem o que perderá a oportunidade ou a eficácia. Atenciosamente, sala das sessões em 22 de abril de 2021, Cláudia Calixto Simão, presidente, Maria Helena Faria Fraga, vice-presidente, e Giovando Santos, secretário. Conferido o quórum, coloco em única discussão o requerimento número 39, requer a concessão do regime de urgência especial aos projetos que ora menciona. Aprovado o requerimento, coloco em única discussão global Aprovado o requerimento, coloco em única discussão, não é? Tá certo, gente? Que letra que é? B? Coloco em primeira votação o projeto de lei, é esse? Número 23. Gente. Mas eu estava colocando, vocês estavam errado aí? Aqui, ó. Não, estou aqui, ó. Então, aprovado o requerimento, coloque em única discussão global, não é? Então. Tá. Coloco em única votação o requerimento número 39, que requer a concessão do regime de urgência especial aos projetos que ora menciona. Juliana Mater. Aprovo, presidente. O resto, está todo mundo lá? Meu, saiu. Aprovado o requerimento, coloca em única discussão global os projetos de lei número 23, 24 e 25/2021, autoriza a abertura de créditos adicionais especiais na lei número 1096/2020, que estima a receita e fixa despesas do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021 e das outras providências.
Coloco em primeira votação o projeto de lei de número 23/2021, pagamentos com despesa pessoal Covid-19. Juliana Mater. Sou pela aprovação, presidente. Aprovado por unanimidade. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 24/2021, pagamento com material de consumo Covid-19. Juliana Mater. Pela aprovação, presidente. Aprovado por unanimidade. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 25/2021, pagamento de despesas com material de consumo Covid-19. Juliana Mater. Aprovo. Aprovado por unanimidade. Conforme já publicado, comunico a realização de sessão ordinária hoje às 18 horas para a segunda votação dos projetos, ora aprovados, em primeiro turno. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão. De Deus, em nome do povo itauense, após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão ordinária, estando online a vereadora Juliana Mater. A ata da sessão anterior será votada na próxima sessão. Conferido o quórum, coloco em segunda votação o projeto de lei número... Um minuto, por favor.
Conferido o quórum, coloco em segunda votação o projeto de lei número 23/2021, pagamento com despesas do pessoal Covid-19. Juliana Mater. Aprovo, presidente. Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 24/2021, pagamento com material de consumo Covid-19. Vereadora Juliana Mater. Pela aprovação, presidente. Roberto, deu certo? Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 25/2021, pagamento de despesa com material de consumo Covid-19. Juliana Mater. Sou pela aprovação. Aprovado por unanimidade. Com o uso da palavra, o vereador Fabiano Gomes. Dispensa. Com o uso da palavra, o vereador Giovando Santos. Presidente, quero cumprimentar todos aqui presentes, o pessoal que acompanha pelas redes sociais também. Gostaria, presidente, de pedir ao prefeito municipal, né, de nosso executivo, que desse, se fosse possível, para tentar agilizar a carpina, né, na nossa cidade. A cidade está um pouco, ficou bastante suja, né? Está recolhendo os lixos certinhos, bem feito o serviço, parabéns ao pessoal que está fazendo o trabalho de recolher o lixo, mas está ficando, está crescendo um mato, né? Agora parou a chuva, então a gente está recebendo algumas cobranças, né, da população com relação aos matos aí no meio-fio das cidades. Então eu gostaria de pedir para o prefeito, se tiver condição, para ele dar uma agilizada, né, no pessoal para fazer esse trabalho aí. E gostaria também, a gente sabe que tem uma parte, né, do dinheiro que veio para a reforma da praça lá do Baé, né? E a gente sabe que a verba foi passada para nós, que a verba não vai dar para fazer a reforma, o que tem que ser feito lá, e que a prefeitura terá que entrar com uma contrapartida. Então, enquanto não tem esse dinheiro para entrar com essa contrapartida, para fazer um novo projeto, gostaria de pedir também para que o prefeito desse uma organizada naquela rua lá, para tirar os paralelepípedos, né, calçar direitinho, jogar areia e colocá-los de novo no local, para tirar tá uns buracos grandes lá. Então tá difícil, queira ou não, é uma saída da cidade, né? Porque ali é proibida a entrada, apesar de que todo mundo entra por ali, perto no asfalto, perto da cooperativa dos caminhoneiros. Mas ali está um pouco a desejar. Então a gente ficou, né, esse tempo todo
um pouco a desejar. A gente gostaria que, se fosse possível também, que o prefeito, pelo menos, fizesse um paliativo ali, até que resolva se um dia se vai asfaltar durante esse mandato. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu gostaria de fazer esse pedido ao Executivo também. Por o momento é só, presidente. Devolvo a palavra. Com a palavra, a vereadora Juliana Matter. Presidente, eu dispenso e agradeço. Com a palavra, a vereadora Maria Helena Faria. Quero cumprimentar a Angelita, o Alisson, o Clederson, que estão aqui nos acompanhando, a todos os meus colegas vereadores e a população que está em casa nos assistindo e os que nos assistirão. Bom, primeiro eu quero ler a respeito de uma resposta do Executivo quanto a um requerimento meu e da presidente da Câmara, Cláudia, solicitando o setor de zoonose. Eu quero enfatizar que a importância do setor de zoonose no nosso município não é somente para caso de cuidar de cães, gatos, castração, esse acompanhamento, não somente por isso, mas também para desratização nos bueiros, porque hoje nós estamos vendo muitos ratos entrando nas residências, e para esses controles dos animais que pode ocasionar algum tipo de doença. O que ele respondeu é que, aqui, com nossos cordiais cumprimentos, em resposta à indicação supracitada, frisa-se no presente momento que o município não possui recursos para implementar o centro de zoonose, sendo que tais funções são efetivadas pelo setor de epidemiologia. O setor de epidemiologia, ele controla epidemiologia. Zoonose é outro setor que hoje está sendo realizado juntamente com os servidores públicos do setor de epidemiologia, e isso sobrecarrega o setor. Então, eu queria deixar isso bem frisado. Faço as palavras do vereador Giovan as minhas, tanto no sentido da limpeza das áreas verdes do nosso município, que ocasiona muito animais peçonhentos, acidentes, né? Porque nós vimos recentemente até um acidente ali próximo, Olaria, e um dos fatores, não somente esse fator, mas um dos fatores foi o mato que estava muito alto. Então, sim, a importância da limpeza das áreas verdes, e nós estamos sendo cobrados constantemente pela população sobre essa necessidade. E quanto à Praça do Baé, no início do ano, o prefeito respondeu a um requerimento, até falando, né, que os 100 mil que na época, eu acho que há 2 anos atrás, foi dado através de uma emenda parlamentar para a reforma da praça. Hoje, esse valor já não é o bastante, a prefeitura vai ter que complementar, e ele respondeu também que um agravante na reforma dessa praça é a questão do chão, que são aquelas pedrinhas que ficam no chão, e por isso a prefeitura vai ter que fazer um novo projeto, né? Então, assim, a Praça do Baé, realmente, vereador, ela é a saída do nosso município e também é das vistas do nosso município. E é muito importante o cuidado dela, principalmente quanto a parar também a grama, fazer a limpeza ali e tampar aqueles buracos que estão lá. Eu quero aproveitar também e agradecer ao Sassá, que hoje, no meu horário de almoço, esteve comigo. Vários locais já foi feito, já pararam as gramas, e ele está fazendo essa coleta dessas gramas que fica, né? Porque, às vezes, limpa o parque, limpa as áreas verdes, os proprietários também limpam seus terrenos ou até limpam perto das suas casas e deixa ali jogado esse mato. E aí o Sassá, com a sua equipe, vem recolhendo. Então, eu quero parabenizá-los por esse trabalho e eu devolvo a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Roberto Gonçalves Vieira.
Cumprimento a senhora presidente, em nome dos demais vereadores, aos nossos colegas de trabalho aqui e a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Vou começar falando dos terrenos, qual teve uma reunião no início do ano, ali no Belvedere, que teve alguns casos de aparecimento de cobras, né? Teve até casos de óbitos de animais de estimação por cobras, e foi feita uma reunião lá, a qual marcaram para um horário. Eu cheguei no horário, eles teriam antecipado 1 hora antes. Eu não sei se foi proposital, mas não pude participar da reunião, mas peguei o final da reunião. Questão dos terrenos, como eu disse lá, foi feita a notificação para todos os proprietários. Na nossa lei, reza, na lei está em vigor, reza que o município pode limpar o terreno e cobrar, e mesmo assim pode fazer uma multa, que seria aí de uma referência, né? No caso, daria R$ 155 a multa, fora o que iria cobrar pela limpeza do terreno. A questão faz 60 dias que já foram notificados, não resolveu o problema, como eu já sabia que não iria resolver. Os terrenos têm que serem limpados e cobrados. A maneira, a trajetória que vai ter para cobrar isso, para multar, quanto que vai multar, isso, assim, é discutível. Pode ser mais caro, mais barato, a maneira, não sei. Mas a questão precisa de limpar os terrenos. Então não adianta ficar discutindo quanto que vai ser a multa. O executivo mandou um projeto para cá, como no dia da reunião lá, o vice-prefeito falou, não, nós muda a lei, nós aumenta a multa, né? Eu mudo isso aí, a semana que vem eu já mudo isso daí. Eu vim aqui até a fazer uma crítica construtiva para ele, eu falei, não, ele pode fazer um projeto, mas quem muda ou não a lei é o legislativo, somos nós os vereadores. E, inclusive, esse projeto de lei, eu sou o relator dele, e acho, sim, que deve aumentar a multa, mas que não deve tirar a responsabilidade aí do município para manter a nossa cidade limpa. Então, o município tem, sim, está dentro da lei, vai continuar, se depender de mim, e vai continuar aí que o município tem que limpar os terrenos e cobrar dos proprietários. O proprietário, quando for vender o terreno, quando for precisar de um alvará de construção, qualquer coisa, ele vai ter que pagar essa multa. E essa multa vira dívida ativa. Então, tem que limpar. A questão não adianta ficar, faz 60 dias, notificou todo mundo, mas ninguém levou multa ainda. E outra coisa, não resolveu nada. Nós aprovamos essa lei que está em vigor em 2017, que autoriza o executivo a limpar o terreno e cobrar do seu proprietário. Mas, infelizmente, na outra gestão não foi feito uma multa. Nós cobramos, mas não foi feito. Então, não adianta. A questão de fazer a lei, pôr multa cara, se não fizer a multa, se não cobrar também não adianta. Então, a questão aí quem tem que agir é o executivo. Nós não temos poder de multar, é ele que tem. E nós não temos poder de ir lá capinar, é ele que tem de executar. Então, eu falo e volto a falar, falei e volto a falar. O executivo tem que resolver isso, é só limpar, gente. Tem muita coisa que às vezes gera uma discussão grande e é simples, é só fazer. E outra coisa, não vai custar nada para os cofres públicos, não. Ele vai pagar e vai cobrar do dono. Então, isso daí, falta para mim, é ação. Só resolver, tá? É só
contrata uma empresa, limpa e cobra. Referente aí à questão da indicação que foi feita, né, da zoonose, da chipagem dos animais, eu fiquei triste até de ser feita alguma coisa, e eu aqui, um colega de trabalho, com o nome de cachorro que eu tenho, não ter sido procurado nem nada, nem perguntado sequer alguma coisa, né? Mas aqui tem acontecido muitas coisas, e eu vou começar a mostrar tudo isso para vocês, né? Mas sobre esse projeto em si, que o executivo falou que não tem condições, né? Não tem verba para estar fazendo isso, ele não citou nada sobre chipar, né? Porque às vezes ele ainda está com a ideia de chipar. Chipar, nós temos aqui mais de 10 mil animais de estimação, então a chipagem disso está aí, pouco mais que às vezes 1 milhão, alguma coisa assim, e às vezes o chip resolve o problema, né? Não vamos ter aí, às vezes acaba até a Covid, não sei, mas fizeram reuniões aí, questão dos animais, dos cachorros, foram prometidos aí, queremos dar terreno, falaram até em usar um terreno para fazer um parque de diversão para os cachorros. É irônico, né? Vamos chipar os cachorros e fazer um parque de diversão para eles. É irônico. Mas isso é o que dá, né? Querer fazer as coisas assim, para atingir alguém, e sem ter um conhecimento. Então, na hora que o executivo procurar quem tem conhecimento na área e quiser ajudar, com certeza vai melhorar mais ainda essa questão dos animais em nosso município. E para todos, eu quero dizer que temos aí uma notícia muito, mas muito boa mesmo. Eu vou esperar oficializar, certo? Mas este ano ainda, se concretizar o que me procuraram, me prometeram, não é o município não, tá? Mas eu fui procurado por um deputado federal que quer me conhecer, vai conhecer o trabalho meu aqui, o que a gente luta aqui, o sonho nosso aqui. E esse ano, para o segundo semestre, provavelmente, todos que quiserem castrar seu animal, todos, hoje a Clinivete já dá 600 castração por ano, mas a partir do segundo semestre, todos, enquanto os do meu município me isolam, né? Eu fui procurado por um deputado que eu nunca conheci, né? Eu fui procurado e veio me oferecer ajuda, e com a ajuda dele, eu já dou 600 castração por ano. Mas no segundo semestre, não vai ter fila, não vai... Quem quiser castrar o animal, vai castrar. Todos. Então, agradeço a esse deputado. Estou esperando só ele oficializar tudo para mim falar quem, explicar e falar tudo mais, mas me deu a garantia que vai dar tudo certo, que vai fazer, que vai dar uma ajuda muito grande para a gente em relação à castração, né? E agradeço a Deus, porque enquanto alguns apunhalam a gente, outros estendem a mão para a gente, e às vezes até a cura, né? Então, sobre animais, vou dizer para vocês, sempre, independente do que acontecer, tudo que vier de benefício, eu estou junto, vou aprovar, mesmo que eu não esteja junto. Agora, algumas coisas irônicas, eu realmente não tenho como aprovar, né? Um parque de diversão para cachorro, parece piada, né? Chipar os cachorros no momento desse,
cachorro aí tendo problema, fome, doença e tudo mais, e procriando, não chipar. Acho que às vezes tem muita gente assistindo Simpson, que tem cabimento, né? E quero falar a vocês da covardia, uma covardia. Isso não é politicagem, não. A covardia que fizeram comigo com uma nota que postaram nas redes sociais, que foi paralisada a vacinação e que eu estava tirando o sonho de muitas pessoas de tomar a vacina. Isso está na justiça, eu vou descobrir, custo o que custar. Quem foi o propulsor disso, quem foi que falsificou aquele documento, que imoralmente, na minha opinião, a prefeitura, vendo uma nota com o nome da prefeitura, não se manifestou falando que era fake news, que era mentira. Então, eu quero saber da onde que veio, se da prefeitura, se de outro lugar, se de alguém, e vou tomar todas as medidas possíveis. Eu fui apedrejado na minha casa, uma pedra do tamanho de um tijolo, que poderia, se tivesse, quebrou a porta da minha casa, mas se tivesse, ela quebrou e caiu ali. Se ela atravessasse a porta da minha casa, tem uma grade, não deixou ela atravessar, ela poderia ter pegado na cabeça do meu filho. E aí? E aí? Vocês acham que isso é politicagem? Não. Isso não é nem falta de vergonha. Isso é um crime. Um crime. O que eu pedi no parque de exposição foi uma coisa que me pediram, os funcionários me pediram, uma coisa que poderia ter sido arrumado antes de começar a vacinação lá. E uma coisa que estava sendo pedido há um mês atrás. Aconteceu tudo o que aconteceu porque chegou num limite. Uma coisa tão simples. Teve gente que pagou drone para filmar lá. E tanto de carro na fila, todo mundo esperando na fila ali, achou bonito. Está esperando na fila. Eu não acho bonito. Senhor de idade de 75 anos, uma senhora, ficar 3 horas na fila, eu não acho bonito. 30 segundos para encerrar. Eu não acho isso bonito. Bonito é nós vacinar todo mundo, se Deus quiser, diminuir essa pandemia. Em momento nenhum eu questionei vacinação. Ao contrário, eu sempre vou lutar. E se tivesse coisa que dependesse só de mim, eu faria de tudo para que nós vacinássemos todo mundo amanhã. Agora, usado uma matéria falsa, mentirosa, maldosa, criminosa, para incitar a população a um ódio em cima de mim, isso, gente, não tem nem palavra. E o que eu pedi lá, eu tenho, está até na justiça, vou levar pessoas que usou aquele banheiro naquela situação. Teve uma senhora que me falou, gente, quando eu vi a filmagem, eu briguei com meu pai usou aquele banheiro lá para fazer o número 2. Naquela situação, ele é muito sistemático, ele não me falou nada. Era tão difícil fazer o que eles fizeram, num dia fez. Agora precisava fazer toda aquela, tudo. Eu não fiquei orgulhoso de ter discutido com o prefeito lá, não fiquei. Mas em vez dele chegar e falar que ia resolver, ele chegou falando de administração passada. Gente, nós estamos hoje. Nós vivemos hoje. Quem candidatou a vereador para essa gestão é para viver nessa gestão. Não é, mas o Operdão, Zé... Não, esse foi passado. Nós temos que ver agora. O outro prefeito, não.
Quem vive de passado é porque não tem competência para fazer o presente. Muito obrigado, senhora, devolvo a palavra. Com a palavra, o vereador Davi Souza. Boa noite à mesa diretora, boa noite aos demais colegas e boa noite aos servidores e a todos aqueles que nos assistem. Presidente, só para fazer um relato, hoje teve uma reunião de comissão às 16h30, na Comissão de Legislação e Justiça, e dos projetos, dos assuntos que estavam em discussão, eu pedi vista de dois, e um deles foi até para uma situação específica que envolve a questão de igreja com os serviços essenciais de autoria do vereador Roberto e da Maria Helena. A questão do pedido de vista foi para dar tempo para que os nobres colegas participem da leitura do parecer do jurídico, um parecer bem feito, direitinho, para que seja lido, enfim, tenha acesso ao parecer, antes do projeto cair na sessão para a nossa deliberação. É tudo, presidente. Boa noite a todos, boa noite, meus colegas vereadores, aos servidores da casa, a todos que estão me ouvindo pelas redes sociais. Hoje eu quero só agradecer. Quero agradecer porque eu tive Covid, passei uns dias bem custosos e fui muito bem recebida na tenda, gente. Eu estou assim, agradecida, porque não era só a minha pessoa que estava lá, que vai pensar que é por causa de um representante do povo, não era, tinha bastante pessoas lá, todos foram bem recebidos, como eu estava sendo, uma triagem perfeita, uma preocupação, o pessoal ligava na minha casa, para saber como que eu estava, se a doença estava progredindo, se não, como que estava. Desculpa. Graças a Deus, eu saí dessa Covid, com pequenas sequelas dessa tosse que ficou, mas o resto eu já estou liberada de tudo, melhorei. E quero agradecer de coração a todos que me acolheram no centro lá, todos que estavam lá, assim, a gente compartilhou naquela hora de muita coisa. A gente, se pudesse dar uma olhada na tenda, fosse lá, nós iríamos ter outra visão do que está acontecendo com o Covid na nossa cidade. Porque é uma preocupação pessoal. A médica, as enfermeiras, o pessoal da triagem, o pessoal que liga na casa da gente, o pessoal dos PSF, para saber. Então, hoje, eu quero só agradecer a Deus e a todos que me acolheram. Boa noite, muito obrigada. Comunico a realização de sessão extraordinária amanhã, às 17h30, e sessão ordinária, às 18h, conforme pauta devidamente publicada. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão.